Olá, crianças! Vocês costumam ter muitos sonhos à noite? Quando eu como bastante, eu tenho cada pesadelo. Então, hoje eu vou falar sobre um sonhador. Esse rapaz aí é José. Deus falava com José através de sonhos e Deus deu a José a capacidade de interpretar os sonhos dos outros. Olha só que legal! Certo dia, José sonhou que o seu feixe de trigo ficou em pé, que ele se levantou depois de ter sido colhido. E diante do seu feixe de trigo, os feixes de trigo dos seus irmãos se curvaram. Deus estava mostrando a José que um dia ele seria alguém muito poderoso. Tanto é que os seus irmãos iriam reconhecer a sua grandeza, o seu poder, a sua influência. É claro que os seus irmãos não gostaram disso e ficaram com raiva de José. Outro dia, José teve um sonho mais intenso ainda, porque nesse sonho ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvarem diante dele. O que esse sonho significava é que um dia o seu pai, representado pelo sol, a sua mãe, representada pela lua, e os seus 11 irmãos iriam reconhecer todo o poder que ele tinha. Como já disse, isso só despertou raiva e indignação nos seus irmãos e nós conhecemos a história. Eles venderam José para o Egito, no Egito ele ficou preso, interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, mais 2 sonhos, até que um dia o faraó teve um sonho. Ele sonhou com 7 vacas gordas que saíram do rio Nilo. E depois das 7 vacas gordas saíram 7 vacas magras, horríveis, que engoliram, que comeram as 7 vacas gordas. E o faraó acordou assustado. Que pesadelo maluco foi esse, né? Ele voltou a dormir e aí ele sonhou com 7 espigas de trigo cheias de grãos, fartas, e outras 7 murchinhas sem grão nenhum. E as murchinhas vazias comeram as 7 espigas cheias de grãos. O faraó ficou assustado e aí pediu que alguém interpretasse o sonho. Trouxeram até ele José, que disse que Deus estava revelando o futuro daquilo que iria acontecer no Egito. 7 anos de muitos alimentos e 7 anos de muita fome. E aí o rei ordenou que José se tornasse governador do Egito, para que ele comandasse um grande sistema de coleta de alimentos, porque o faraó, ele reconheceu que José era alguém acima da média, muito sábio, porque Deus estava com José. E José, durante os 7 anos seguintes, coletou todos os alimentos possíveis, construiu grandes celeiros e guardou muitos alimentos, porque depois desses 7 anos, vieram 7 anos de muita fome. Os seus irmãos, o seu pai, todos eles foram para o Egito buscar comida. Olha só, Deus falou através de sonhos para José e para outras pessoas sobre aquilo que iria acontecer. E Ele pode falar com você também. E aí, crianças, é dia de revisar a história e de decorar o nosso versículo. Vocês estão decorando os versículos que nós passamos? Espero que sim, hein? É que hoje eu tenho um desafio interessante para você. Primeiro eu vou falar o versículo aqui 2 vezes, tá? Ele vai aparecer na tua tela também, você pode ler na sua Bíblia em casa. O versículo de hoje é um pouco mais longo, certo? Vai ser um pouco mais difícil de decorar. Ó, diz assim o versículo que nós vamos decorar, memorizar nessa semana. Ó, eu tenho uma colinha aqui que tá me ajudando, eu também estou decorando com vocês. Ó, o texto diz assim: Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Salmos 139, versículo 16. Grande, mas importante, que diz que Deus nos viu antes mesmo de nós termos nascido. Então eu vou repetir agora com você e depois eu tenho um desafio para você, ok? Ó, olha na telinha, repete comigo assim, ó. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Sabe qual é o desafio que você tem agora? É de você gravar um videozinho falando esse versículo, ou melhor, de você fazer uma musiquinha criativa. Grava um videozinho desse versículo. Pensa só, pega uma melodia de alguma música, sei lá, alguma que você gosta de cantar, e aí você coloca esse versículo como letra da sua música, grava e manda pra gente. Os melhores vídeos vão receber um prêmio super especial nessa semana. Tá lançado o desafio. Espero que você decore e compartilhe com a gente. Para terminar,
tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no seu livro, quando ainda nenhum deles existia. Salmo 139, versículo 16. Eu já decorei, e você? Viu? Foi fácil, eu decorei rapidinho aqui, hein? Então eu espero que você decore também, beleza?